Cumprimentos amados com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira videoaula da nossa lição de juvenis, do nosso primeiro trimestre de 2022. Hoje, a nossa lição nos apresenta a história resumidamente, de 3 patriarcas. A nossa lição é Conhecendo os Patriarcas, quando Deus se revela para Abraão, para Isaac e também para Jacó. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe em Atos, capítulo 7, verso 4 ao verso 16. E temos aqui o nosso objetivo, obter um panorama da história do povo hebreu desde seu início, com Abraão. Já estudamos que o povo hebreu teve seu início com o patriarca Abraão, e vamos apresentar os patriarcas, no caso, Isaac e Jacó, que são descendentes de Abraão, e compreender que a descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. Então, primeiramente falando a respeito de Abraão, antes de ser chamado por Deus, era conhecido como Abrão. Abraão, que significa pai das alturas, e Abraão, pai de multidões. Ele vivia na Mesopotâmia, mas especificamente na terra de Ur dos Caldeus, local onde casou-se com Sarai, que posteriormente seria chamada de Sara. Todavia, Tera, pai de Abraão, saiu de Ur, juntamente com sua família, em direção a Harã, onde tempos depois foi sepultado. Após a morte de seu pai, Abraão foi chamado por Deus com a ordem seguinte. Deus disse: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão prontamente obedeceu e levou consigo seu sobrinho Ló. Abraão era da idade de 75 anos quando Deus apareceu para ele pela primeira vez. E o patriarca saiu para peregrinar na região da Mesopotâmia, uma região muito grande, muitos quilômetros quadrados, e aí Abraão sai, conforme o chamado de Deus, em direção ao alvo, o objetivo do Senhor, que era uma vida de obediência e comunhão com Deus. Porque tudo que nós vimos ou vemos na Bíblia a respeito de Abraão, a partir do momento que ele foi chamado por Deus, mesmo estando numa terra idólatra, mesmo estando no meio até mesmo da família idólatra, é que quando ele ouve a voz de Deus pela primeira vez, a partir daquele momento, ele não se aparta mais do Senhor, ele não se conforma mais em viver uma vida longe do relacionamento e da presença de Deus, que é exatamente a mesma coisa que a gente precisa fazer nos dias atuais. Buscar uma vida mais e mais juntinha e próxima ao Senhor nosso Deus. Mas houve ali um probleminha durante essa trajetória. O nosso primeiro subtópico fala que houve uma interferência humana. Como Sarai, esposa de Abraão, era estéril, ele planejava deixar a sua herança para seu mordomo, o damasceno Eliezer. Tal plano, porém, estava de acordo com o código de leis da época, as leis de Nuzi. Elas permitiam que, quando alguém não tivesse descendentes para quem deixar a herança, poderia destiná-la a um servo fiel. Todavia, Deus prometeu a Abraão que ele teria um descendente. Em Gênesis 15, versículo 4, nós encontramos o Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Entretanto, Abrão e Sarai não entenderam a vontade de Deus, e Sarai deu a sua criada Agar por mulher a Abrão, a fim de que gerasse seu filho. Imagina quando às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus. Eu não sei se você já passou por isso, ou viu alguém passando por isso. Deus
fez promessa na sua vida, mas você se acha no direito de dar uma mãozinha, de dar uma forcinha para ele. Porque Deus havia feito uma promessa para Abraão. Havia uma impossibilidade da parte dele e de Sarai? Sim, havia. Primeiro, ela era estéril. Segundo, avançada em idade. O tempo das mulheres já havia cessado. Abraão também já idoso, porque quando Deus fala com ele já estava com 75 anos. Então, dentro das possibilidades humanas, não era possível. Mas Deus não pediu a ajuda de Sara. Deus disse, vocês vão ter um filho, eu vou dar um filho para vocês. Ele não disse assim, olha, arruma uma mulher aí para Abraão que eu vou dar um filho para vocês. Não. Então, Deus falou, é poderoso, é glorioso, é tremendo para cumprir. Entende? Quando Deus falar com você nesses dias, espere. Fique adorando e deixa Deus fazer a obra. Não há impossibilidade para o Senhor. O que aconteceu então? Veja bem. Sara dá Agar, sua serva, por mulher a Abrão, a fim de que gerasse seu filho. Este também era um costume da região mesopotâmica, que além de possuir as leis de Nuzi, possuía também o código de Hammurabi, e ambos permitiam a prática sugerida por Sarai. O plano de Sarai foi acatado por Abrão. Agar engravidou do patriarca e deu à luz um filho cujo nome era Ismael. Ponto 1.2. Deus reafirma suas promessas. Quando chega a idade de 90 anos, olha que incrível aqui. Abrão recebe novamente a promessa que teria uma descendência numerosa e teve seu nome mudado de Abrão para Abraão, pois seria pai de muitas nações. Deus também fez promessas a Sarai e disse que ela daria à luz um filho de Abraão, que nações sairiam dela, e mudou seu nome de Sarai para Sara. E Deus é tão específico que diz que o filho de Abraão e Sara se chamaria Isaque. Olha que tremendo. Abraão já tinha 90 anos de idade. E Deus disse, você vai ser pai de muitas nações. E eu vou te dar um filho. Sua esposa vai ter um filho. E já disse o nome, da criança. A partir desse dia, a prática comum que marcaria esse povo, a circuncisão, que era um sinal da aliança de Deus com o povo hebreu, é implementada e estabelecida. Veja que Deus é um Deus de aliança. Deus faz aliança conosco e deseja que nós aceitamos a aliança que Ele faz com a gente e que honre esse pacto, honre essa aliança. Se Deus nos fez uma promessa, não devemos nunca duvidar dela, por mais impossível que pareça. Devemos crer e confiar, porque Ele é fiel e vela pela sua palavra para a cumprir. Deus não tem problema com o tempo, com altos e baixos. Ele é todo poderoso. Se Ele falou, meu irmão, tranquiliza, porque Ele vai cumprir. E aí, o que acontece? Vamos ver que Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão. Quando Abraão recebeu a notícia de que teria um filho, ele riu. Isso encontramos em Gênesis 17, verso 17. Por se achar muito velho, também Sara riu, por achar que seu corpo não fosse capaz de conceber. E eu até concordo com o fato de Sara achar que o seu corpo não era capaz, porque verdadeiramente, por si mesma, sem a glória de Deus, não era capaz. Deus a tornou capaz. Talvez por isso o nome de Isaque, filho de Abraão com Sara, filho da promessa, se traduza como riso. Abraão riu, Sara também riu. Era tudo tão esplêndido, era tudo tão glorioso, tudo tão além das possibilidades humanas, que eles riem. Entende? Não estavam zombando de Deus, mas eles se surpreendem ao ponto de rirem. Na Bíblia, a história de Isaque possui alguns pontos marcantes. Primeiro, seu nascimento. Segundo, Abraão, seu pai, oferecê-lo como sacrifício. E terceiro, seu casamento com Rebeca. E quarto, seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó.
Agora vejamos a provisão de Deus na vida de Isaac. O nascimento de Isaac é marcante pelo fato de ele ser o cumprimento da promessa feita a Abraão e Sara. Ele é o filho prometido e por muitos anos esperado. Mesmo assim, alguns anos depois, Deus provou a fé de Abraão no Monte Moriá, episódio no qual Deus providenciou o cordeiro, que tem uma simbologia aí com o próprio Jesus, cordeiro substitutivo. A pergunta de Isaac é marcante. Ele disse assim: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro? Isaac diz: nós vamos para o sacrifício, nós vamos adorar a Deus, nós vamos queimar o sacrifício. Estou vendo aqui a lenha, nós levamos o cutelo, nós temos o fogo, mas cadê o cordeiro? Eu não encontro o cordeiro. A resposta de Abraão, resposta de fé, quando ele diz assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E de fato, Deus proveu. Quando Isaac chega em uma idade propícia para se casar, Abraão, que já era bem idoso, manda buscar em meio aos seus parentes uma varoa para Isaac, chamada Rebeca, que, sem saber, tomou todas as atitudes que o servo de Deus, o servo de Abraão, colocou diante de Deus e foi a escolhida para se casar com Isaac. Era uma moça virtuosa, que estava dentro dos planos de Deus para o servo do Senhor, Isaac. Vale a pena ficar na posição, porque as bênçãos de Deus nos encontrarão aonde nós estivermos diante da face do Todo-Poderoso. A família de Isaac. Isaac e Rebeca se casaram e tiveram 2 filhos gêmeos. Quem foram eles? Esaú e Jacó. Isaac tinha preferência por Esaú, já Rebeca preferia Jacó. Esaú, caçador perito, Jacó, mais chegado à sua mãe, astuto. Cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, era mais caseiro. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Esse problema no relacionamento deles durou até a morte de Isaac, pois quando este foi proferir a bênção patriarcal para Esaú, que era o primogênito, Rebeca planejou uma situação para que essa bênção fosse para Jacó. Isaac desconfiou, mas por estar cego acabou proferindo a bênção mesmo assim. Esta situação provocou uma briga entre os irmãos. O que aprendemos com esta lição? Que é dever dos pais amar os seus filhos e não demonstrar preferência por um em detrimento do outro, porque isso pode gerar problemas muito graves no seio familiar. Porque o filho menos amado, certamente, se sentirá rejeitado por aquele ou por aquela que nunca ele imaginava que pudesse rejeitá-lo, que é o seu pai ou a sua própria mãe. Mas falando sobre Jacó, que logo após foi mudado também o seu nome para Israel. Jacó é enganador, suplantador. Israel, aquele que luta com Deus. Como é relatado em Gênesis 25 e 26, Jacó nasceu com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso recebeu o nome de Jacó, que significa suplantador, ou enganador, na linguagem mais clara. E de fato ele ficou conhecido por comprar a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilhas e enganar o próprio pai para obter a bênção destinada ao primogênito. Mas é também um dos nomes mais importantes na história do povo hebreu, pois são de seus filhos que surgem as 12 tribos de Israel. Nós vamos ver que tudo muda,
quando Jacó tem aquele encontro com o anjo do Senhor. O patriarca passou por muitos problemas por ter se aproveitado de um momento de fraqueza de Esaú para comprar sua primogenitura e também por usurpar a bênção patriarcal de seu pai, Isaque, acatando o plano de sua mãe, Rebeca. Mais uma vez nós vemos aí o ser humano tentando dar uma arrumadinha para poder alcançar as bênçãos de Deus, e geralmente isso dá problema, porque a arrumadinha que a Sara tentou fazer para poder realmente nascer o filho de Abraão, gerou problemas que se somam até hoje. A arrumadinha aqui que a esposa do Jacó, a Raquel, fez para poder a bênção chegar até o Jacó, a esposa do, no caso a esposa do Isaque, a Rebeca, perdão. O arrumadinho que a Rebeca fez para poder a bênção chegar até a vida do Jacó gerou problema. Gerou problema porque os irmãos ficaram brigados e o Esaú furioso ao ponto de desejar matar o Jacó quando seu pai viesse a falecer. Então, é bem complicado fazermos arrumadinhos para poder tentar alcançar as bênçãos de Deus. Alguns anos depois, finalmente, Esaú e Jacó se reencontraram e se reconciliaram. E Jacó foi perdoado pelo seu irmão. Agora, vamos falar sobre o marco na vida de Jacó. O momento mais marcante, da vida do patriarca, certamente foi o do seu encontro com Deus no vale de Jaboque, local onde ele luta com um anjo, que toca a sua coxa e o deixa manco. Foi nesse encontro que Jacó teve seu nome mudado para Israel e a sua história foi transformada para todo sempre. Israel não é apenas o seu nome, é também o nome da futura nação que seria formada e que conquistaria a terra prometida, Canaã. Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, gerando 12 filhos homens, que deram origem às 12 tribos de Israel. Jacó teve o privilégio de viver o suficiente para ver seus netos crescerem e ainda fazer parte da comitiva que habitaria no Egito, sobre a governança de José. O que podemos dizer quando falamos em fé em meio às provações? Porque haveria fome justamente na terra para onde Deus havia chamado Abrão. Este foi um teste para a fé de Abrão, que não questionou a liderança de Deus, ao enfrentar a dificuldade foi aprovado. Muitos de nós descobrimos, muitos de nós crentes descobrimos que quando estamos determinados a fazer a vontade de Deus, imediatamente encontramos grandes obstáculos. Quando você enfrentar um teste assim, não tente repensar sobre a vontade de Deus, não deixe a dúvida tomar conta de você. Use a inteligência que Ele deu a você e como fez Abraão ao mudar-se temporariamente para o Egito, aguarde novas oportunidades. Não saia da presença de Deus. Não abra mão do projeto que Deus tem confiado para a sua vida. Concluímos dizendo que Deus está no controle da história para formar um povo. Ele escolheu um homem, Abraão, e o fez sair do meio de seus familiares para, através dele, iniciar a história de uma grande nação. Para mostrar o quanto é poderoso, o Senhor escolheu um homem e uma mulher já de idade avançada para terem um filho e, através dele, dar continuidade à promessa de uma grande nação. Esse é que é Deus tremendo, esse é que é Deus poderoso. O Senhor havia dito: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e cumpriu-se, e está se cumprindo, e se cumprirá plenamente, conforme os desígnios do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.